Olá, estudante de física. Estamos aqui para mais uma aula. Então, vamos juntos em mais essa caminhada. Então, estamos aqui na mecânica e hoje, na mecânica, vamos na cinemática escalar com movimento uniforme, primeira parte. O estudo do movimento uniforme vai ser dividido em duas partes. Vamos pensar e responder, pode ser agora, pode ser durante a aula. Como varia o módulo da velocidade nos seguintes tipos de movimento? Movimento uniforme. No movimento uniforme, o módulo da velocidade não varia, mantém constante. O movimento acelerado. O módulo da velocidade aumenta. Mas, professor, por que você chama de módulo? Então, se a gente pegar, por exemplo, menos 10, o módulo de menos 10 é 10, né? Então, a gente não está considerando o sinal. Quando fala em módulo, né? O sinal de menos, por exemplo. Então, o movimento, por exemplo, acelerado, o módulo aumenta, né? Mesmo que, por exemplo, a velocidade seja negativa. Então, vamos supor que a velocidade é menos 10 e foi para menos 20. Ou seja, o módulo aumentou, né? O módulo que é 10 e que é 20. Então, houve aí um aumento. E no movimento retardado? O movimento retardado é aquele movimento em que o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Então, aqui a gente acabou respondendo na lata, né? De maneira antecipada. Mas isso voltará, essa discussão, né, voltará aí no estudo do movimento uniforme e depois nos demais tipos de movimento, no movimento acelerado e no movimento retardado. E o que iremos estudar nesta aula? Estudaremos o sentido do movimento, o movimento uniforme, o movimento retilíneo uniforme e gráficos do movimento retilíneo uniforme. Agora eu peço que você copie o conteúdo, lembrando que o link, né, possivelmente, vou falar assim, né, estará abaixo desse vídeo o link com os exemplos e outras questões para serem resolvidas. Então você copia o conteúdo, mas não precisa copiar os exemplos, né? O enunciado do exemplo, só as resoluções, os exemplos, certo? Combinado? O sentido do movimento. O movimento pode ser progressivo, que é quando, vamos imaginar aqui um carrinho na posição 1, e aí ele se move para a posição 5. Nesse caso, a variação do espaço dele foi positiva, né? Porque a variação do espaço é o espaço final menos o inicial. Então, se eu fizer 5 menos 1, vai dar 4. Dividindo pela variação do tempo, que sempre é positiva, eu vou ter uma velocidade positiva. E com isso, o movimento é chamado de progressivo, quando ele ocupa posições cada vez maiores, e isso resulta numa velocidade positiva, certo? Então aí fica caracterizado o movimento progressivo. Ele tem a ver com o sentido do movimento e, por sua vez, com o sinal da velocidade. Professor, e o oposto de progressivo é o retrógrado. No retrógrado, o que é que nós temos? Nós vamos ter aqui que o objeto vai fazer o caminho inverso, né? O corpo fará o caminho inverso. E aqui, exemplificando, ele vai da posição 5 para a posição 1.
Então a variação do espaço dele aí, o ΔS, vai ser negativo. Isso resulta numa velocidade negativa também. Então o movimento retrógrado é quando a velocidade é negativa, ou seja, menor do que zero. Tá certo? Então é isso aí. Falamos aí sobre o sentido do movimento. Peço aí que você dê pausa e copie, né, essa explicação, né? Beleza? Aí nós vamos seguindo aqui adiante. Agora indo para o movimento uniforme, vamos definir o movimento uniforme. Esse movimento ocorre quando a velocidade escalar é constante, quando o módulo da velocidade se mantém constante. Exemplos: uma escada rolante. A escada rolante ideal, né? Ela tem que ter velocidade constante para que o passageiro, né, a pessoa que desloca sobre a escada, não tenha riscos de queda, né? Quando se a escada acelera, desacelera, vira um negócio assim com instabilidade, né? Então, ela tende, né? A melhor escada tem que ter velocidade constante. Tranquilo? Agora nós vamos para mais um exemplo aqui, que é o ponteiro de um relógio. Esse movimento ele não é em linha reta, né? Ele é um movimento circular. Se você pegar a ponta ali do ponteiro do relógio, imagina aí a ponta dele. Ele vai descrever um movimento circular, mas ele tem que ser com velocidade constante, né? Para o relógio não atrasar e não adiantar, né? Imagina um relógio que fica ponteiro andando com velocidades, ponteiro andando, se movendo com velocidade variável. Não vai dar certo, né? Por isso tem aquele ditado: relógio que atrasa não adianta, né? Então, não é bom um relógio assim. Movimento uniforme também. Beleza? Vamos seguir para mais uma situação. Um caso particular de movimento uniforme é o movimento retilíneo uniforme. O professor nos deu aí um exemplo. Uma esfera de aço se movendo em um cano com óleo. Olha aí esse experimento. Nesta foto, o professor está medindo aí o tempo gasto para que a esfera se mova. E aqui é um movimento uniforme, para que a esfera desça dentro desse cano retilíneo, onde tem um óleo. Ao mesmo tempo, uma bolha sobe, também com velocidade constante, com movimento retilíneo uniforme. Então, eis aí um exemplo que é um experimento muito interessante de movimento retilíneo uniforme. Bom, e uma velocidade escalar constante, onde é que a gente consegue, como é que a gente calcula, né? Então, consideremos uma partícula em movimento retilíneo uniforme, MRU. Olha só aí. Ele vai se mover da posição S0 até a posição S. Vai partir ali no instante inicial T0 e vai chegar lá no final, no instante final T. Veja que o carrinho ele está posicionado antes dessa posição, né? Porque nós vamos iniciar o movimento dele, ele vai acelerar, vai atingir velocidade constante. Então, quando ele passar em S0, vai ter velocidade constante. E quando passar lá em S, que é a posição final, ele vai ter também velocidade constante. Então, nós fizemos isso para garantir que o movimento vai ser uniforme ali. Então, vamos lá, né? Vamos colocá-lo em movimento. Olha aí, muito bem. Agora vamos posicioná-lo aqui e no final, né? Então, como é que a gente vai calcular a velocidade dele? Vai ser ΔS por ΔT. Esse V agora não tem o VM, né? E VM
quando a gente calcula o VM, a possibilidade, né, da velocidade não ser constante. Aqui a gente já definiu que a velocidade é constante, então vai ser apenas V. E aí nós vamos ter a seguinte relação. S menos S0 dividido por T menos T0. Esta equação aqui é que a gente vai usar como muito mais diretamente, né? Poderá iniciar copiando a primeira, mas você pode então ir direto para a segunda. V igual a S menos S0 dividido por T menos T0. Tudo certo? Então, feito isso, vou seguir adiante aqui. Pode ser? Indo para o exemplo 1. Um objeto tem movimento retilíneo uniforme durante 3 segundos, de acordo com a tabela abaixo. Então, olha só, eis aqui a tabela. E vemos aí que no instante 0 a posição inicial, né, é 10. No instante 1 é 30, no instante 2 é 50 e no 3 é 70. Então aí nós temos um movimento onde a posição aumenta de 20 em 20 a cada segundo. Isso aí já nos dá a velocidade, né? Aí nós iremos calcular, nós vamos calcular a velocidade escalar desse objeto. E também vamos aí, né? Construa o gráfico da posição em função do tempo. E vamos descobrir que gráfico é esse, qual é a forma da curva que a gente vai obter, certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos coletar aqui os dados na tabela, né? Da tabela. Então, T0 é 0 e T1 é igual a 1 segundo. Eu poderia, você também, pegar qualquer outro valor, né? 2, 3, né? Mas eu vou optar por pegar logo ali o primeiro, porque eu sei que a velocidade é constante, então qualquer intervalo que eu pegar, vou obter o valor esperado. No instante T0 igual a 0, a posição inicial S0 é 10 e a posição correspondente a 1 segundo, que vai ser a final, é 30 centímetros. Então aqui eu vou logo, sem ter medo de ser feliz, pegar a minha equação e substituir, né? Sempre organizar os dados, porque aí, e com as unidades, porque vai facilitar, né? E aí você vai saber aí que vai dar 30 menos 10, dividido por 1 menos 0. O resultado vai ser 20 dividido por 1. Aí você já sabe que vai dar 20 metros por segundo. Essa então é a velocidade nesse movimento uniforme. Certo? Vou apagar aqui esse lado, para que a gente possa escrever esse lado direito, para que a gente possa escrever a velocidade. Então, resultado 20 metros por segundo. Não se esqueça da unidade de medida, né? Muito importante não perdê-la, não esquecê-la, né? Certo? Fizemos então, vamos para o item B. Veja só. Na lista de exemplos, né, e questões, é disponibilizado aí esse quadriculado para que você possa desenhar, mas aí você vai ter que imprimir ou então fazer um print aí, colocar no programa de edição, né? E montar como eu vou fazer aqui. Então nós vamos ter aí, ó, 0. Fiz aqui o plano cartesiano aqui, né? Os eixos do plano cartesiano nas extremidades do quadriculado. Aqui o 0 é a origem do espaço e do tempo. Aqui na seta aqui horizontal, na ponta dela vai estar o tempo em segundo. E lá em cima o espaço em metro. Isso é fundamental. Agora nós vamos disponibilizar os tempos. Já tem o 0, 1, 2 e 3. Veja que eu deixei 2 tracinhos aí entre cada um dos valores, né? Porque se eu deixar só um, vai ficar muito junto, né? Não vai ocupar todo o quadriculado. Então, por isso, fazer aí essas divisões, mas sempre mantendo espaços iguais. Agora vamos para o
as posições 10, 30, 50 e 70. Aqui deu certo, porque entre o 0 e o 10 ficou um tracinho, e entre 10 e 20, e entre os demais ficaram 2 tracinhos, né? Então, quer dizer que cada tracinho vale 10. Importante também ter esse cuidado. Agora vamos aos pontos, né? O primeiro ponto é 0 e 10. Então o ponto fica lá no 10. O segundo ponto é 1 e 30. O terceiro, 2 e 50. E o quarto, 3 e 70. Com isso, agora é só a gente traçar o gráfico. E olha só o resultado. Temos aí uma reta, né? Então a gente percebe que no movimento retilíneo uniforme, o fato da velocidade ser constante, resulta aí que o gráfico da posição em relação ao tempo é uma reta. Beleza? Então com isso, concluímos essa questão e fazendo essa descoberta, né? E quando você tiver aí uma reta do espaço em função do tempo, você já sabe que o movimento ele é uniforme. Beleza? Então vou aqui seguindo adiante. Com mais um exemplo, né, que a gente não perde tempo. O negócio aqui anda, né? Então vamos lá. O movimento aqui é uniforme, mas tem movimento. Uma partícula tem movimento retilíneo uniforme durante 3 segundos, de acordo com a tabela. Olha só essa tabela aqui. Assim, um detalhe que na questão anterior, nós tivemos um movimento progressivo, né? Com velocidade positiva. Por isso, a gente nem falou a respeito. E agora, como será? Parece que vai ser o oposto. Por quê? Nós temos aí 0, 1, 2 e 3 e as posições 60, 50, 40 e 30. Espera aí. Nós temos então um movimento retrógrado, né? Porque ele está assumindo posições cada vez menores. Aí você já se adianta, né? E fala, professor, então já sei que a velocidade vai ser negativa. Isso mesmo. Se for positiva, se calcular e der positiva, é porque teve algum erro. Então, fique esperto. Calcule a velocidade escalar desse objeto e também construa o gráfico da posição em relação ao tempo. Vamos ver então se a inclinação desse gráfico vai mudar também. Ou seja, isso aqui, essas atividades, elas são atividades de descobertas, né? A gente vai fazendo descobertas, né? Investigando e fazendo descobertas. Então vamos lá, primeiramente, coloca a tabela aqui do lado e vamos investigar os dados, né? Olha só, peguei aqui T0 igual a 0 segundos, segundo, né? T1 igual a 1 segundo, T igual a 1 segundo, e as respectivas posições, S0 vai ser 60 e S 50 metros. Agora apago a tabela e vou calcular a velocidade. Olha só como vai ficar 50 menos 60. Aí você já viu que isso aí vai dar negativo, né? Vai dar menos 10 dividido por 1. Então a velocidade vai dar menos 10 metros por segundo. Então veja que a gente previa se configurou, né? Tornou realidade. A velocidade de fato é negativa e o movimento, por sua vez, é retrógrado. Então vou apagar aqui e vou escrever menos 10 metros por segundo. Beleza? Fizemos essa parte. O objetivo aqui foi colocar um exemplo com movimento progressivo e outro com movimento retrógrado. Certo? Então agora a gente vai apagar e vamos para o gráfico. Então o que é que a gente vai ter? Mesmo processo, né? Tempo em segundo, passo em metro. Agora vamos escrever aqui os instantes. 1, 2 e 3. Agora com a posição você tem que ter cuidado, porque não é porque começou com 60 e foi diminuindo que você tem que colocar o 60 embaixo. Não pode. Você tem que lembrar que a reta continua sendo nos valores crescentes aí, né? De baixo para cima.
Então, nada de querer inverter as coisas, beleza? Então, vai lá na tabela e pega os valores de trás para frente, né? 30, 40, 50 e 60. O ponto 0,60 vai estar lá em cima, depois vai vir o ponto 1,50, 2,40, 3,30. Olha só como é que vai ficar esse gráfico. Ele também é uma reta. Só que você vê aí que a inclinação mudou, né? Isso se deve ao fato de que nós estamos diante de um movimento retrógrado e que, por sua vez, tem velocidade negativa. Beleza? Tudo tranquilo? Dominado? Então é isso aí. Agora vamos então para mais um exemplo. A gente fez esse trajeto aí de descoberta, como eu falei, né? E continuemos. No exemplo 3, eu tenho o movimento de um automóvel que é representado no gráfico S versus T, ou seja, espaço em função do tempo. Calcule a velocidade dele em cada trecho e identifique se o movimento é progressivo ou retrógrado. Olha só agora como a gente vai adentrar aí nessa questão do retrógrado. Eis aqui o gráfico. Professor, nós temos aí um gráfico com 3 trechos, isso mesmo, né? Trecho A, B e C. E nós vamos identificar, calcular, né? Identificar as velocidades aí. Beleza? Então, a gente já de primeira aqui, o que a gente pode dizer, né? Então, ele estava passando pela posição 0, com velocidade constante, porque a gente tem uma reta, né? E ele foi do 0 até o 60. Veja que nós temos um movimento progressivo aqui, né? Que ele saiu de uma posição menor. Desculpa, não é 0, é 20, né? Do 20, o 0 está lá embaixo. Então, é do 20 para o 60. Então, nós temos aqui um movimento progressivo, que ele foi da posição menor para a maior. Vamos pular aqui, eu vou parar nesse... Vou pular esse trecho B aqui e vou falar do C primeiro, né? Veja que ele estava no 60 e foi para o 0, né? Chegando no instante 6 horas lá no 0. Aqui nós estamos diante de um movimento retrógrado no C. Professor, e o B? Bom, o B, o que é que aconteceu? A reta ficou horizontal, então quer dizer o quê? Que o corpo ficou em repouso, né? De 1 hora até 3 horas, simplesmente ele ficou parado na posição 60 quilômetros. Então, o B é repouso. Olha só que interessante. Vamos então aqui no trecho A. Vou destacar o gráfico aqui desse lado para a gente ver os dados com facilidade, né? A 0 hora é o tempo inicial e 1 hora é o tempo final nesse trecho. E as posições? Posição inicial 20 km e posição final 60 km. Apago o gráfico e procedo aqui com o cálculo da velocidade escalar média. Melhor, da velocidade escalar, né? Que não deixa de ser média, mas ela é uma velocidade constante. Substituindo aí final menos inicial, eu vou ter então 40 dividido por 1. Não é isso? Então o resultado aqui da velocidade é 40 km por hora. Essa é a velocidade dele no trecho A, positiva, mostrando que o movimento é progressivo. Feito aí, vamos seguir então adiante. No trecho B, eu trago o gráfico de novo e a gente já sabe que a velocidade vai dar 0, né? Porque ele está em repouso. Então, o instante inicial é 1 hora, ou seja, era o final do trecho anterior, passa a ser a inicial do próximo trecho. E vai de 1 até 3 horas. A posição inicial é 60 e a final também é 60. Coisa legal, né? Com isso, vamos apagando o gráfico aqui e vamos para o cálculo da velocidade.
Fazendo a substituição, vou fazer 60 menos 60 dividido por 3 menos 0. Menos 1, desculpa, né? Então, olha só, ficou 0 dividido para 2. Se a gente pega 0 e divide para 2, o resultado continua sendo 0. Então, está aí provado por meio do cálculo que a velocidade é 0. Tranquilo? Então, seguindo aqui, vamos agora para o trecho C. Nesse trecho C, olha só aqui o que é que a gente tem. Tempo inicial 0, instante, né? Inicial 3 horas, corrigindo. Estou com a mentalidade que o tempo inicial sempre é 0, e não é, né? Nem sempre ele é 0, mas na maioria das vezes é. Aí, tempo inicial 3 horas, tempo final 6 horas. Posição inicial 60 e a final é 0. Então, 0 quilômetro. Apago o gráfico e vamos aqui para o cálculo da velocidade. Faremos aqui a substituição na ordem correta, você tem que tomar cuidado. E aí, então, eu vou ter menos 60 dividido por 3. Isso aqui resulta em menos 20 km por hora. Velocidade negativa, movimento retrógrado, como a gente já tinha constatado. Beleza? Então, fizemos o exemplo 3. Só alegria, né? Conclusão. Em A, nós temos um movimento progressivo. Em B, repouso. E em C, movimento retrógrado. Tranquilo? Então, finalizamos esse exemplo. Vamos agora para mais um exemplo. E a questão é a seguinte, uma questão muito interessante para a gente finalizar aqui essa etapa. 2 carros desenvolvem movimento retilíneo uniforme e passam por um posto rodoviário no mesmo instante, que é só para ambientar a situação, né? O gráfico das posições em função do tempo de ambos está representado a seguir. Qual deles apresenta maior velocidade? Então, eis aqui o gráfico de ambos, né? Então, qual deles apresenta maior velocidade? Vemos aí que eles têm, inicialmente, inclinações diferentes. Vamos, então, analisar esse gráfico e ver aqui o seguinte, que a inclinação do A é maior do que a inclinação do B, né? A inclinação do A eu vou chamar de alfa e do B eu vou chamar de beta. Então, nós temos ângulos aí diferentes. Quando isso ocorrer, quando o alfa for maior do que o beta, isso resulta que a velocidade do A é maior do que a velocidade do B. Então, quanto maior esse ângulo, em relação à horizontal, maior é a velocidade. Aqui a gente pode analisar também de outra maneira. Mas não precisa, né? Não precisa você saber os valores para dizer que a velocidade do A é maior do que a do B, certo? Não precisa, basta saber que o ângulo de A em relação à horizontal e o ângulo em relação ao ângulo de B em relação à horizontal é maior, né? Então, do A é maior do que do B, com isso a velocidade é maior. Mas nós vamos mostrar aqui um detalhe interessante, ó, que o A, ele sai do zero, assim como o B, né? E percorre 40 metros em 2 segundos. Já o B, ele percorre os mesmos 40 metros em 4 segundos, hein? Ou seja, o B está mais lento, né? Então, a gente vê aí
O gráfico com esse quadriculado, ele permite que a gente tire essa conclusão. Mas, lembrando que não é obrigatório, né? Que a gente tenha valores. Basta que a gente veja as inclinações. E aqui a do A é maior. Beleza? Então, constatamos isso aí, muito importante. Isso vale para o movimento, ou seja, gráficos aí do movimento, né? Diversos tipos de movimento, você comparar as inclinações, e vale também para outras grandezas, não só espaço em função do tempo, mas outras situações, né? Que você venha lidar aí no dia a dia, basta comparar as inclinações e fazer comparações, correto? Então, aqui nós vamos calcular a velocidade, só para mostrar os valores. Então, T0 é igual a 0 segundo, T1 igual a 1 segundo, S0 é igual a 0 metro e S igual a 20. Não peguei o 40, né? Mas poderia ter pego, correto? E aí o tempo seria 2 segundos, o instante final. Apago o gráfico e aí eu faço a conta, né? V igual... Já coloquei V de A, né? Para diferenciar do V de B. Substituo os valores. Resultado, V de A igual a 20 metros por segundo. Então, essa é a velocidade do A. Aí você fala, professor, eu quero fazer a do B antes que você faça. Então, é só você dar uma pausa aí no vídeo, faz o cálculo e depois você vê o resultado. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou passar... lembrando que 20 metros por segundo multiplicado por 3,6 dá 72 km por hora. Carro B. Eis aqui o gráfico e você vai então fazer aquela pausa, identificar o tempo inicial, o tempo final e posição inicial e posição final, certo? Faça isso aí. Beleza? Deu a pausa, fez, então vamos aqui, ó. Os valores, apaga o gráfico, vou chamar aqui de V de B, não é isso? Vamos substituir então 10 menos 0 dividido por 1 menos 0. Aí você vê que ele deu metade da velocidade do A, né? Porque vai dar então V de B igual a 10 metros por segundo. Isso aqui vezes 3,6 resulta em 36 km por hora. Sabemos que os velocímetros dos carros, né, estão em quilômetros por hora. Por isso essa transformação aí, para ficar mais contextualizado, correto? Então é isso. Espero que você tenha aproveitado bastante, né, esta aula. Então, com isso, só posso desejar bons estudos, faça as questões, mais questões, né, para que você aprofunde o seu aprendizado.